Oi, eu sou a Bárbara, sou professora de português. Esse é o nosso módulo de português para Enem. Nós estamos trabalhando aqui o uso da crase 3, né? Lembrando que essa aula é uma continuação, tá, gente? Portanto, se você não assistiu a 1 e a 2, assista antes de assistir essa daqui, tá? Bom, vamos lá. Crase com os pronomes relativos a qual e as quais. Vamos entender como é que essa regra funciona. A ocorrência da crase com os pronomes relativos a qual e as quais depende do verbo. Bom, a crase geralmente vai depender do verbo, né? Se é um verbo transitivo indireto, né? Os transitivos indiretos, eles pedem uma preposição, né? Então, basicamente, com esses pronomes aqui, vai depender muito do verbo que anteceder ele. Vamos ver. Se o verbo que rege a esses pronomes exigir a preposição a, né? Tipo um transitivo indireto que exige a preposição a, haverá crase. É possível detectar a ocorrência da crase nesses casos utilizando a substituição do termo regido feminino por um termo regido masculino, né? É um truquezinho que a gente faz para descobrir quando a gente tem dúvida. Vamos ver. Olha, exemplo. A igreja a qual me refiro fica no centro da cidade. Vamos analisar essa frase. Quem se refere, refere-se a algo, né? Referir pede a preposição a. Portanto, nesse caso, a qual, né, vai ter crase. E fazendo aquele joguinho, né? Vamos inverter, vamos passar para o masculino para entender se a gente vai precisar. A gente já sabe que a gente precisaria, mas para vocês entenderem esse macete, é o seguinte. O monumento ao qual me refiro fica no centro da cidade. Caso surja a forma ao, com a troca do termo, ocorrerá crase. Então, se você substituir, se no masculino, isso aí é sempre, tá? Não só em relação ao pronome a qual. Mas quando o masculino pedir ao, né? Quando o verbo, você sentir que o verbo está te pedindo um ao, né? Ao qual me refiro, eu vou ao banco, por exemplo, né? Que não tem o qual, mas é um exemplo para mostrar para vocês. Quando você pensa, vou ao banco, se você for à igreja, a igreja vai ser com crase, ok? Então, para a gente perceber, né, os verbos que pedem, a gente faz essa troquinha, né? Caso você tenha dúvida. Se você não tiver dúvida, viu que o verbo é transitivo indireto, ele pede a preposição a. É um artigo feminino que está ali, ou uma palavra que começa com a letra A, pode usar. Veja outros exemplos. São normas às quais todos os alunos devem obedecer, né? Quem obedece, obedece a, né? Pede a preposição a. Portanto, né? As quais, certo? Uma coisa importante, né, gente? Aqui, como aqui tá no plural, como aqui é quais, aqui também tem que ficar no plural, senão não tem crase, ok? Se o artigo, em algumas ocasiões, né, com pronome assim não dá, mas se o artigo fica no singular, mas o pronome tá no plural, né, algumas vezes isso pode acontecer, não vai ter crase. Só vai ter crase se aqui for plural e o as for plural também. Se não, precisa ser o artigo no singular e o pronome no singular. A qual. Ok? Então tá. Invertendo, né? Não, aqui já são outros exemplos, não tem masculino, desculpa. Esta conclusão a qual ele chegou. Esta foi a conclusão a qual ele chegou. Quem chega, né? Chegar não é intransitivo, mas chegar é transitivo. Então, quando a gente faz essas combinações com complementos verbais, né? Chego em, chego a, tá? Mas chegar é intransitivo, né? Desculpa, é verbo de ligação. Não é transitivo, não. Desculpem, gente. É verbo de ligação. Mas nós temos complementos verbais que ajudam, né? Esse verbo a se referir a lugar, se referir a
meio, a modo, né? Então, aqui ele vai pedir o a também. Várias alunas, às quais ele fez perguntas, não souberam responder nenhuma das questões. Então, olha só. Ele fez perguntas a alguém, né? Quem pergunta, pergunta algo a alguém. Então, fazer perguntas, a gente subentende isso daqui como o verbo perguntar, tá, gente? Não é o verbo perguntar, mas fazer perguntas é o verbo perguntar. Então, a gente vai reger como se a gente estivesse regendo o verbo perguntar, ok? Então, várias alunas, às quais ele fez perguntas, não souberam responder nenhuma das questões, né? Então, vamos ter quem pergunta, pergunta algo a alguém. Portanto, nós temos a crase aqui. A sessão a qual assisti estava vazia. Quem assiste, de assistir peças de teatro, show, cinema, né? Filmes. Então, tudo que a gente assiste, assim, né? Você está me assistindo, certo? Você está assistindo a mim, ok? Quem assiste assim, assiste a, certo? Então, assistir, nesse caso, é transitivo indireto. Ele pede a preposição a, né? Então, a sessão a qual assisti estava vazia. Aí você vai me falar, mas Bárbara, quando, afinal de contas, o assistir não é transitivo indireto? Bom, quando for assistir no sentido de atender, né? O médico assistiu o paciente. Então, nesse caso de dar assistência, né? Quando você dá assistência a alguém, quando você assiste a alguém, você assiste diretamente, é transitivo direto, ok? Agora, assistir como espectador é assistir a. Crase com pronome demonstrativo a. Vamos lá. A ocorrência da crase com pronome demonstrativo a também pode ser detectada pela substituição do termo regente feminino por um termo regido masculino. Vamos lá. Minha revolta é ligada a do meu país. Uma coisa, quando é ligada, desculpem, ela é ligada a outra. Então, a minha revolta é ligada a do meu país, ok? Por isso, nós temos esse pronome aqui demonstrativo, mas ele precisa ter crase, ok? Porque aqui, como sempre vocês já sabem, crase como é que funciona, né? A gente tem o azinho do verbo, mais o azinho do pronome demonstrativo nesse caso. Juntando os dois, nós temos acraseado. Agora, vamos pensar no masculino. Se a gente trocasse o termo regido por um termo masculino. O meu luto é ligado ao do meu país, tá? Então, sempre que você tiver dúvida, tente essa estratégia que não costuma ter erro. Se você precisar dizer ao, você vai ter que colocar crase, tá? As orações são semelhantes às de antes, né? Relação de semelhança, né? Quem é semelhante a, não é verdade? Eu sou semelhante a você, né? Então, assim, semelhança, você tem semelhança em relação a alguém. Então, as orações são semelhantes às de antes. Os exemplos são semelhantes aos de antes, né? Invertendo aqui para a gente ter essa noção. Suas perguntas são superiores às dele. Quando você é superior, né? Você é superior a algo, inferior também, tá, gente? Esses termos comparativos, né? Semelhante, inferior, superior, né? Você sempre tem que pensar que tem um referencial. Então, sempre o referencial vai ser através do a, tá? Inferior a, superior a, igual a, semelhante a, ok? Essas expressões, né? Isso a gente chama de regência nominal. Esses nomes, né? Eles regem de uma maneira. Não são verbos, mas eles regem também o que vem a seguir deles, ok? Então, alguns nomes desses vão reger dessa maneira, com preposição.
Então, ok, superior às dele. Seus argumentos são superiores aos, né? Só para a gente fazer aqui a comparação. Sua blusa é idêntica à de minha colega. Seu casaco é idêntico ao de meu colega. Ao de minha colega, ok? Mesma coisa, idêntico também é uma relação de comparação, né? Também rege a partir de um pronome a, né? Quem é idêntico a. A palavra distância. Se a palavra distância estiver especificada, determinada, a crase deve ocorrer. Então, ó, se ela estiver determinada, né? Sua casa fica a distância de 100 quilômetros daqui, né? Então, fica a distância de 100 quilômetros. A palavra está determinada. Por que a distância determinada precisa? Vamos pensar nisso. Pense sem a crase. A distância de 100 quilômetros. Isso pode causar, gente, o que a gente chama de... Agora falhou o nome, né? Sempre que a gente precisa lembrar daqueles nomezinhos, né? Mas pode causar uma confusão, não é essa palavra, mas duplo sentido, né? Por quê? Não fica especificado, né? Se a gente fala a distância de 100 metros, sem crase, a gente não está determinando a distância de um lugar até outro. A gente está simplesmente dizendo... A distância de 100 quilômetros, vamos supor, né, uma frase, a distância de 100 quilômetros é equivalente a 10 mil metros, eu tô chutando aqui. A distância de 10 quilômetros, sem crase, né, só o pronome. A distância de 100 quilômetros é equivalente a mil metros, a 10 mil metros. Ok. O que isso causaria? Quando a gente deixa de colocar o a aqui, a crase aqui, a gente tá dando essa possibilidade de ter esse outro sentido. A gente só tá demarcando qual é a distância. Nesse caso, não. A gente está colocando uma distância em relação a outra. Uma casa em relação à outra. Então, é a distância entre esses dois pontos. Não especificamente falando que existe uma distância de 100 quilômetros, né? A gente não coloca o referencial quando a gente diz isso, ok? Então, por isso que é necessário. Todos devem ficar à distância de 50 metros do palco. A palavra está especificada. Se a palavra distância não estiver especificada, a crase não pode ocorrer. Por exemplo, os militares ficaram à distância. Gostava de fotografar à distância. Observação. Por motivo de clareza, para evitar ambiguidade, pode-se usar crase. Por que aqui pode, gente? Eu prefiro com, tá? Por quê? Gostava de fotografar à distância. Isso dos militares não dá duplo sentido não, né? Não dá problema de ambiguidade. A ambiguidade era a palavra que eu queria lembrar. Mas quando a gente diz gostava de fotografar à distância, o que pode significar isso? Pode significar que eu gosto de fotografar à distância. Eu entendo que é difícil. Mas qual é o conceito de distância, Bárbara, para você? Por que eu confundiria isso? Essa situação é mais difícil, mas tem outras possibilidades. Por exemplo, ensinou à distância. Se eu não coloco crase, o que eu posso querer dizer com isso? Qual é o outro sentido? O outro sentido é que eu ensinei para você, por exemplo, sobre a distância. O que é a distância? Distância é a quantidade de espaço que existe entre um lugar e outro. Eu te ensinei sobre distância, não ensinei? Pois é, só que aqui ensinar à distância com crase é ensinar igual eu tô te ensinando aqui também. Olha, você tá na sua casa, eu tô aqui. Isso é ensino à distância, né? Se eu ensino à distância, eu vou chegar aqui e vou falar, então, gente, olha, hoje eu quero falar sobre distância. Distância é o termo que a gente usa, blá, blá, blá,
Entenderam? Então, para evitar esse tipo de ambiguidade, a gente usa a crase. Dizem que aquele médico cura à distância. Pois é, imagina. Se o médico curasse à distância, né? Fala, nossa, doutor, eu tô com uma saudade da minha família que tá morando longe de mim. O senhor cura à distância? Tem como o senhor reduzir esse espaço entre a gente? Porque curar à distância, né? Pode ser isso. Às vezes ele cura a distância entre uma pessoa e outra, né? Só que curar à distância com crase, né? É curar eu aqui, você aí, e eu consigo te curar, né? Com o poder da minha mente. Enfim. Agora, casos em que a ocorrência da crase é facultativa. Olha só, diante de pronomes femininos. Observação. É facultativo o uso da crase diante de nomes próprios femininos, porque é facultativo o uso do artigo. Então, vamos lá. Nome próprio feminino, nem sempre você precisa usar. Por quê? Paula é muito bonita. Às vezes você pode usar a Paula é muito bonita. Por não ser obrigatório usar esse artigo quando a gente vai se referir a um nome próprio, né? Então não é obrigatório a crase, né? Porque a gente sabe que a crase é o A do verbo, né? O A da preposição, mais o A do artigo. Como a gente não precisa usar o artigo sempre, né? A gente não precisa necessariamente utilizar a crase. Laura é minha amiga. A Laura é minha amiga. Como podemos constatar, é facultativo o uso do artigo feminino diante de nomes próprios femininos. Então, podemos escrever as frases abaixo da seguinte forma, tá? As seguintes formas. Entreguei o cartão a Paula, sem crase. Ou, entreguei o cartão a Paula. Qualquer uma das duas vale, quando é pronome feminino próprio. Diante de pronome possessivo feminino. É facultativo o uso da crase diante de pronomes possessivos femininos. Porque é facultativo o uso do artigo. A mesma coisa, gente. Olha, eu posso falar, minha avó tem 70 anos. Ou, a minha avó tem 70 anos. Ou, minha irmã está esperando por você. E ainda, a minha irmã está esperando por você. Então é a mesma coisa, né? Nesse caso você pode escolher. Sendo facultativo o uso do artigo feminino diante de pronomes possessivos femininos, então podemos escrever as frases abaixo das seguintes formas. Cedi o lugar à minha avó ou cedi o lugar à minha avó. Diga à sua irmã que estou esperando por ela, né? Sem crase. Ou diga à sua irmã que estou esperando por ela, com crase. Diga a seu irmão que estou esperando por ele, né? Você pode fazer assim. Ou ainda, diga ao seu irmão que estou esperando por ele. Bom, é isso, a gente fica por aqui.